igreja, e ele subiu para pregar sobre o Salmo 23, e chamou toda a igreja, e foi muito bonito. Vamos declarar juntos. Ele começou o Salmo 23, no 3, 1, 2, 3, de todo mundo, aquela congregação: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça. E foi falando, aquela coisa linda, todo mundo, 5.000 pessoas falando. E a hora que ele terminou, todo mundo em aplausos. Aí ele parou e chamou um pastor que estava na primeira fileira, já bem velhinho, quase 90 anos, que ele conhecia. Falou: agora eu queria convidar o pastor fulano de tal para subir aqui. O povo se assentou, ele chamou, ele falou: eu queria que o pastor agora declarasse o Salmo 23 para nós. E ele, bem velhinho, subiu com muita dificuldade, fechou os olhos, com uma voz embargada começou: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ele mal começou, o ambiente já foi tomado de uma presença de Deus. E quando ele terminou de recitar, não tinha ninguém aplaudindo, mas estavam todos chorando. Sabe por quê? Aí aquele pastor disse: sabe qual a diferença de quando eu recitei o Salmo 23 e quando ele recitou? É que eu conheço o Salmo do pastor, mas ele conhece o pastor dos Salmos. É diferente. Ele andou com Deus. Essa é a diferença de quem prega a cruz e de quem passou por ela. Tem muita gente que fala bonito, mas ninguém é tocado, ninguém é mudado. A obra no meio dos jovens, a obra na nossa nação, não vai ser feita por gente que fala bem, não vai ser feito por grandes líderes maravilhosos, com grandes e poderosas estratégias de células, por grandes e maravilhosos eventos, que ajunta a multidão, mas que depois não sobra nada. A obra é feita por gente que andou com Deus, gente que trilhou o caminho dessa cruz. Na obra de Deus tem que passar por ali. Tudo que tem origem na vida natural tem que morrer. Tudo que ainda não foi levantado dos mortos não é útil, não serve. De repente Moisés não confiava mais nele mesmo. Sua coragem natural tinha desaparecido totalmente. Sua autoconfiança tinha sumido por completo. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia em 2 lugares. Queria que você abrisse, todo mundo abrisse. Você vai marcar num e abrir no outro. Abre para mim Atos capítulo 7, verso 22. Abre aí, Atos 7, 22. Todo mundo, abre para mim, por favor. E marca aí, Atos 7, 22. Marca. Quantos acharam, diga amém. Marcou? Esse é o que nós vamos ler primeiro. Vamos ler? Na verdade não precisa marcar, vamos ler. Vamos ler em voz alta, juntos, vamos lá? Acharam? 1, 2 e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Vamos ler mais uma vez, bem alto, vamos lá? 1, 2 e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Isso aqui foi os primeiros 40 anos, foi quando ele saiu do seminário, falou: é comigo. Aí Deus leva ele para o deserto, 40 anos mais. Aí nós vamos agora abrir a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 4, verso 10. Abre lá, todo mundo, Êxodo, comecinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 10. Mais 40 anos se passaram, antes que Deus usasse Moisés. O que ele era, gente? Poderoso em palavras e obras. Quem achou Êxodo? Quem achou, diga amém. Vamos ler Êxodo 4, 10? Vamos lá? Bem alto, 1, 2 e... Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor,
eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu não sei falar. Mas você não era eloquente, você não era poderoso em palavras, agora não sabe falar? Será que a Bíblia está em contradição? Será que a Bíblia está errada? Não, é que 40 anos se passaram, você viu um homem que achou que podia, agora você está encontrando um outro homem que descobriu que não pode. E esse é o ponto que Deus entra para começar. Deus destruiu Moisés. Foram 40 anos para quebrar a confiança em si mesmo. 40 anos. Eu já tive muita coragem. Eu já cacei demônio naquela cidade inteira, a morder na orelha e derrubar na unha. Onde tem? Me chama. Tem terreiro? Vou lá fechar. Cadê? Era eu, formado no seminário, babando atrás dos capeta. Vou virar essa cidade do avesso. E Deus falou: muito bom, vou te apresentar o mundo espiritual. Eu não vou contar o que aconteceu não, Zemar sabe. Vou te contar o que aconteceu nos próximos 15 anos depois que eu falei isso. Mas eu posso te resumir: eu fui destruído. Não foi pelo diabo não, foi por Deus mesmo. Amém? Porque não é você. Eu não vou contar, talvez um dia eu fale disso, mas isso não vem ao caso aqui. Mas eu te garanto, se Deus fez alguma coisa no meio dos jovens, não foi com aquele Naor, não foi mesmo. Eu conheci o mundo espiritual e descobri que eu não podia. Te garanto. Te garanto. E quando eu não tinha mais a mínima, quantas vezes Deus falava: eu vou fazer isso. Depois disso, eu dizia: Deus, não tem condição. O Senhor sabe que não tem. O Senhor sabe muito bem que não tem. Quantas vezes eu fugi, quantas vezes eu passei a dizer a mesma coisa. Eu vi isso na minha vida. E eu sei que foi só depois disso que alguma coisa começou a acontecer. Só depois disso. Eu sei que é muito ruim falar de si mesmo, mas eu tenho que te contar o que aconteceu. Não dá para falar os detalhes, mas foi um processo. As pessoas acham que, talvez olhando, acham que, não é porque ele é um grande líder, é porque ele sabe falar muito bem, não tem nada disso, é ilusão. É ilusão. Não existe isso. A confiança teve que ser destruída, a confiança em mim mesmo teve que ser quebrada, o que eu achei que eu podia teve que ser destruído, diante de todo tipo de coisa que você puder imaginar, de pressão, de vexame, de vergonha, de medo, de todo tipo de opressão, de luta, de pensamentos do inferno inteiro. Para chegar nisso aqui, para chegar aonde todo homem tem que chegar, e não julgo ter alcançado, não digo que estou completamente destruído. E aí começa o paradoxo, contraste. Se o Espírito Santo não se mover, as pessoas, na vida das pessoas, e não fizer, não serve. Depois de 40 anos, Moisés tinha sido liberto dele mesmo,
então agora ele podia ser usado por Deus. Mas lembre-se, a morte não é o fim. A morte não é para você ficar parado, ela é só o processo para você entrar na ressurreição. É quando você não confia mais em você, não confia mais na sua estrutura emocional, não confia mais na sua eloquência, não confia mais nos seus conhecimentos teológicos, não confia mais na sua própria liderança, e você acha até que não pode, é que você agora pode entrar num outro e último processo de Deus. Só que aí você corre um risco, o risco de cair no engano do diabo, que com certeza por um momento eu caí. É um momento, é um engano, pastor Zemar, de começar a achar que você é uma farsa. Não que você é falso, mas que tudo que Deus está fazendo, uma farsa, que daqui a pouco você vai sucumbir, porque você descobriu que não dá conta. Então eu passei a viver muito tempo com pânico, de que aquela obra era grande demais, e que aquilo não tinha nada a ver comigo, era por causa do pastor Aloysio somente, e que eu ia sucumbir a hora dessa, porque eu mim mesmo não dava conta, eu sabia que não tinha nada a ver comigo, eu sabia quem eu era, porque Deus tinha vencido, e eu falava, Deus, e comecei a viver debaixo de um engano do diabo, mas isso é outra mentira, percebe como é sensível a coisa? Deus tem que me destruir para ser Ele, porque enquanto eu sou, Ele não é. Para Ele ser o eu sou, eu não posso ser. Mas agora que eu não sou, Ele vai fazer eu ser. Eita! Escrevi uma frase no Twitter: grande é o homem. Não, como é que é? Como é que foi a frase que eu escrevi? Traduz um pouco isso, né? É maior aquele que depois de grande pode continuar pequeno. Porque você sabe, você vai andando com Deus, você vai descobrindo, Deus te vence. E aí é o seguinte, você não vai mais ter confiança de volta. Você vai ter que viver na corda dele. Se você sair de lá, vai dar todo o problema de novo. Só que você vai aprender a dizer o que Paulo diz. Paulo falou o quê? Em mim mesmo, eu não sou nada. E eu sou o que eu sou, o grande Paulo, pela graça de Deus. Mas pela graça, eu sou. Então, ele está dizendo o seguinte, eu sei que em mim mesmo eu não sou nada, porque Deus já me venceu, arrebentou comigo, me derrubou do cavalo, me deixou 13 anos lá escondido, acabou comigo, que foi criado aos pés de Gamaliel, era o poderoso dos fariseus, fariseu dos fariseus, criado na seita mais rígida que tinha, matava os crentes por zelo, era fera, era o cara, e Deus acabou comigo, derrubou do cavalo, deixou cego, fez um tal de... lidou com um irmãozinho que nem era conhecido para me cuidar de mim, me largou 13 anos escondido. Agora, por isso eu decidi nada saber entre vocês. Eu não vim com palavras persuasivas de sabedoria humana, de eloquência, nem nada, mas em demonstração do Espírito de poder, em fraqueza, em temor e tremor, porque descobri que eu não dou conta, que eu sou fraco, eu não posso nada, para que a fé de vocês não se apoiasse num homem poderoso em eloquência, mas no poder de Deus, que é tudo em todos. E por isso eu sei que eu não sou nada, mas agora, porque eu não sou nada, Deus me fez grande. Então é o seguinte, o que eu só sou pela graça de Deus, mas pela graça de Deus eu sou. E não ficou com aquela lamúria, quem sou eu, tadinho de mim, percebe? Que coisa linda. Deus destruiu o cara, levantou ele e ensinou para ele, você não é nada, mas eu vou te fazer. Mas o que você é, agora você vai assumir que você é. Também não vai ficar aí lambendo, dando de coitadinho pelos cantos, não. Porque eu resolvi fazer através da sua vida. Enquanto você acha que Deus não pode usar, você ainda está olhando para você. Agora você está entendendo que Deus vai usar pessoas que estão caminhando nesse processo de quebrantamento.
Chegamos no hotel hoje, eu e o irmão, eu estava falando para ele, lá tem uma escultura de bronze, então tem umas partes polidas e outras que ainda não foram polidas. Muito legal a estátua, eu acho que é coisa de crente. Eles não, a gente é que vê, tudo a gente fica vendo, né? Muito legal, até acho que vou comprar uma para mim lá em casa, que eu me vi, era um corpo, e aí tem uma parte assim, parece uma pedra bruta mesmo, e a outra parte polidinha, a outra parte bruta e a outra parte polidinha. Eu falei, sou eu. Falei, é o homem sendo trabalhado. Eu falei para ele, nós somos desse jeito aí, ó. Tem áreas que Deus já poliu, mas tem área que ainda é bruta. Você está entendendo por que que você consagrou e achou que ia ser avivalista e virou churrasco? Está começando a entender a coisa? Você falou, eu quero ganhar o mundo. Então vamos preparar para isso. Vamos virar cinza. Eu não como nada vivo. Deus não come churrasco igual a gente. Deus só come cinzas. É o paladar dele que eu posso fazer. Se você já está cortado, já está bom, mas ainda vai ser esfolado. Se você já está esfolado, você já andou mais um pouquinho, mas vai ter que ser queimado, até virar cinza. Aí vai servir para Deus. Dói, mas a graça de Deus te basta. Você vê que todo mundo tentou fugir disso. Paulo orou 3 vezes, Senhor, tira esse espinho de mim. Rapaz, o cara ressuscitou morto, o camarada escreveu quase o Novo Testamento inteiro, que Paulo, né, Deus usou Paulo, mas o espinho estava lá. Deus falou, a minha graça te basta, não vou tirar o espinho, não vou te dar, porque esse sim foi te dado por causa das revelações que você recebeu. Lá no terceiro céu, quando foi arrebatado lá, é fraco não, meu amigo, ele foi para lá, e recebeu revelações inefáveis. Mas Deus falou, mas eu vou te dar um espinho, para você não achar que é o tal. Jesus também quis fugir, ele falou o quê? Se possível, passa de mim, mas faz o que tu queres. Essa é a oração. Senhor, eu quero ser usado. Aí começa a doer pra caramba, aí começa a entrar espinha, aí começa fogo, Deus começa a tratar, Deus começa a quebrar, aí você ora, Deus, está doendo, mas me ajuda. Eu cheguei a um ponto que eu entendi, de tanto eu orar e jejuar, e babar, e virar do avesso, para ver se resolvia, não resolvia, eu falei, então tá bom, já entendi, então me dá graça, eu vou ficar na sua mão, eu já entendi, mas o Senhor me dá graça, eu vou viver essa dependência, eu sei disso. Se eu começo a fazer gracinha, Deus só faz ai, né, como diz o outro. Eu já lembrei, não precisa. Tá bom, tô quieto, eu quieto. Porque a gente recupera rápido, né? O camarada esquece rapidinho do deserto, aí Deus dá uma esquentadinha de novo, e você dá na mão dele, que agora você sabe. Quem tomou choque, meu amigo, tem medo da tomada, tem ou não tem? Quem tomou choque não precisa tomar de novo não, basta mostrar o fio descascado para ele aqui, ó. Você quer? Bênção, né? Deus é bom. Então veja, aí você vê o que aconteceu com aquele homem. Moisés tinha sido liberto dele, agora Deus ia usar ele. Então você entende que a cruz é algo radical. Hoje em dia, muitas pessoas estão trabalhando para Deus, mas não estão fazendo a obra de Deus, porque não é Deus que está operando, é o homem que está fazendo. Lá em Lucas 14, se você ler do verso 25 ao 33, a Bíblia deixa claro que
ou no capítulo 12, se eu não me engano, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Olha para cá. Você pode ler todas as histórias e biografias dos grandes homens de Deus. Em algum lugar, todos eles tiveram um encontro com a morte. Todos eles tiveram uma experiência com a morte. Não morreram necessariamente, mas tiveram um encontro, tiveram uma experiência de serem vencidos por Deus. São homens que realmente foram quebrados. A cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que já apareceu entre os homens. Ela transformou Paulo de Tarso, transformou muitos homens perversos, operou no seu poder por onde ela foi. E ela só perdeu o seu poder quando ela deixou de ser cruz de verdade. Quando ela passou de uma coisa de morte para uma coisa de beleza. O diabo pegou a cruz e transformou em crucifixo, em bijuteria. A cruz que muitos crentes conhecem hoje é uma bijuteria bonita. A Madonna usa. Não é só você, não. Mas a cruz verdadeira, ela não é uma bijuteria. O diabo criou uma nova cruz, parecida com a velha, mas destituída de poder. A cruz, ela atinge o seu fim, destruindo a vítima, criando o seu próprio modelo. A cruz vence quando ela derrota o oponente e impõe a sua vontade. Preste atenção nessa definição da cruz. Ela nunca se compromete, ela nunca faz barganhas, ela nunca faz concessão, ela nunca cede um ponto por amor da paz. Por isso, diante dela, você só tem duas opções: ou você foge dela, ou você morre nela. A cruz é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca pode ser negociada em nenhuma vírgula. Certa ocasião, alguns discípulos tinham abandonado Jesus, e ele agora estava indo para morrer em Jerusalém. Olha para cá. E de repente, os discípulos falaram: mestre, nós vamos para lá para morrer? Você já não viu a turma que te deixou? O que é que Jesus fez? Por favor, não me deixe não. Já muita gente me largou. Ele fez isso? Não. O que ele disse? Nobremente: se vocês também quiserem, podem ir, mas esse é o caminho, não tem negócio. Não tem negócio. A cruz não negocia. A cruz não barganha porque você está sofrendo demais. Ou você morre nela, e quando eu falo morrer nela, é abrir mão dos seus planos pessoais para fazer a vontade de Deus. Eu nunca vou me esquecer dessa frase, um dia eu ouvi: você vai ter tudo de Deus, tudo, quando Deus tiver tudo de você. Você planejou, você fez faculdade, você estudou, você sonhou, seu pai planejou, você dedicou anos da sua vida, você pegou o seu número lá do seu curso fantástico, você estava ganhando dinheiro, mas resolveu vir na tal da conferência. Deus falou: pois é, agora você vai ser pastor, eu quero essa carteirinha para queimar. Prejuízo, vai perder, seu pai vai te matar. Você sonhou desde pequeno ser doutora, mas Jesus falou: não quero te usar para dar remédio, minha filha, você vai ressuscitar morto. Você não vai ser médico de qualquer esquina que só dá conta de operar a coluna dos outros, não. Você vai fazer a aleijada andar. Você está achando, né, que abrir mão da medicina é grande coisa? É nada. Você abre mão da medicina, a medicina não dá conta de fazer a aleijada andar, não, meu filho. Medicina não dá conta de ressuscitar morto, não. Medicina não dá conta de curar gente
que não tem cura, não. Isso é só o Espírito Santo, só o médico dos médicos que faz isso. Você planejou em ser advogado para tirar a gente da cadeia, mas Deus falou, acabou seus planos, você vai tirar do inferno. Deus muda os planos. Você estava noiva, apaixonada, enxoval compro, converteu aqui hoje. Deus falou, acabou esse casamento, vai casar comigo primeiro. Guarde esse enxoval, que eu já tenho tudo pronto para a noite de núpcias. Você está rindo, né? Eu já vi essa história, sério. Eu me lembro de uma moça que estava com o casamento todo pronto, todinho. Faltava 45 dias para o casamento dela, provavelmente. Todos os convites distribuídos, família toda. Todo enxoval comprado, apartamento montado, apaixonado, tudo pronto, família, festa, paga, foto, filmagem, buffet, tudo. Resolveu ir num tal de conferência de crente. Nasceu de novo. Foi tocada violentamente por Deus. Se consagrou a Deus. Senhor, faz o que o Senhor quer e não o que eu quero. E abriu a Bíblia. Não há casamento de crente com incrédulo. Pegou e foi lá falar com o noivo. Falou, olha, é o seguinte, eu agora sou crente, e eu dei a minha vida para Deus, não tem mais jeito, decidi, você vai ter que virar crente para a gente casar. Ele falou, não viro nem morto. Ela foi jejuar, mal tinha convertido, orou, jejuou, babou, voltou lá 15 dias depois, e aí? Não viro crente. Foi de novo, mais 15 dias, eu acho que não faltava 30 dias, e o cara falou, não vou. Está pago tudo, foto, filmagem, casamento, convite distribuído, seu pai, sua mãe, meus parentes, passagem do povo, tudo comprado de avião para vir para cá, tudo quanto é lugar, o povo vai te matar. Decide, faz a sua vontade ou faz a de Deus? E aí? Como é que vai ser? Está ficando mais difícil vir aqui na frente. Você tem disposição para fazer o que for preciso? Você topa o que Deus pedir? Eu acho que rapidamente você ergueria a mão. Pastor, eu faço o que Deus pedir. Faz mesmo. E se Ele falar para você, eu não quero que você casa, vai viver solteira para mim todos os restos dos seus dias. Eu estou colocando alguns preços porque não quero te iludir. Mas lembra, tudo que Deus nos pede, Ele nos dá graça para viver. Deus pediu, irmão. Deus às vezes pede coisas difíceis. Deus pediu Isaac. Porque você não tem filho, você não sabe o que é isso. Mas quem tem filho, Deus pedir para matar, você não sabe o que é isso. Moisés, Abraão deu. Mas quando Abraão entregou Isaac, Deus não podia mais negar nada para ele. Quem entrega tudo, obriga Deus a dar tudo. Quem entrega tudo, obriga Deus a dar tudo. Porque ninguém pode ganhar de Deus. Ele sempre é o vencedor. Aquela menina não casou. Eu era novo convertido, eu lembro, como que eu vou esquecer de um negócio desse? Chocou a igreja inteira. O que você acha que Deus fez depois? Eu não estou dizendo que Deus vai pedir para você não casar. Eu
Eu não estou dizendo que Deus vai pedir tudo que você sonhou. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Ele pode. Eu só estou dizendo que cruz é abrir mão dos meus sonhos, do meu futuro, dos meus planos, para fazer a vontade dEle. Jesus expulsou demônio, olha para cá, durante o ministério dele todinho. Mas foi no dia que Ele morreu na cruz que Ele venceu definitivamente a Satanás. É nesse dia que eu morro, que os céus se abrem.